Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula, tá? Hoje é a aulinha de matemática e como eu estava me sentindo muito só, eu decidi trazer vocês para o nosso vídeo, tá? Nosso vídeo hoje em clima de São João, né? De festa junina. Então eu preparei esse cantinho bem especial para que vocês também participem do meu vídeo, tá certo? Então, como eu falei, nossa aula hoje é de matemática, que eu amo, e será sobre medidas de comprimento, tá certo? Então, de início, medida. Medida vem de medir, é quando eu meço alguma coisa, tá certo? E no caso, medida de comprimento é quando eu meço o comprimento de coisas, tá certo? Então aí vai entrar várias coisas. Quando a gente quer saber nossa altura, a gente usa medida de comprimento, tá? O tamanho de uma mesa, o tamanho de um lápis, um tamanho, por exemplo, da sala, quando o pedreiro vai fazer a casa, o tamanho da casa, de um terreno. Então, tudo isso a gente utiliza medidas de comprimentos, tá certo? Então, de início, a gente sempre precisou fazer medidas. Só que antigamente, as medidas, elas não eram padronizadas. Eita! Por quê? Porque não eles usavam partes do corpo para fazer medidas. Como assim, partes do corpo? Eles usavam, por exemplo, o polegar, tá? Para medir coisas pequenas, tá certo? O palmo, para medir coisas um pouquinho maiores. Por exemplo, com o palmo eu posso medir aqui minha mesa. Vê aí na sua mesa quantos palmos tem. Eu vou olhar aqui na minha. A minha mesa tem 5 palmos. Então era assim que eles faziam as medidas antigamente. Eles também usavam a jarda. O que era a jarda? A jarda era, eu estiro meu braço aqui, não dá nem pra ver direito, e eu vou pegar aqui da ponta do meu nariz até a pontinha do dedo lá, tá certo? Então, daqui da ponta do meu nariz até lá o dedo se chamava uma jarda, certo? Usava o côvado, que era aqui, ó, daqui até a pontinha dos dedos, tá? Usava a braça, que era o quê? O braço inteiro, da ponta do dedo do meu braço direito ao esquerdo. E também usava o pé. Eu não vou mostrar meu pé aqui, né? Então era aí, eles usavam essas partes do corpo para fazer as medidas. Se fosse uma coisa maior, eles usavam, por exemplo, a braça. Se eles fossem medir coisas menores, por exemplo, um lápis, eles usavam, por exemplo, o polegar, tá certo? Só que tinha um problema. E qual era? Olha só, será se minha mão é do tamanho da sua? Coloca aí na tela pra gente ver. Não dá nem pra ver. Então, mas a gente já sabe que não é. A minha mão pode ser maior ou então menor que a sua. Então era o que acontecia. Nós não temos, as nossas partes do corpo não são igual uma a das outras. A minha pode ser mais pequena, a dele pode ser maior. Então isso causava problema. Por quê? Vamos supor que eu estou precisando de uma toalha de mesa. Aí vamos lá. Eu medi lá, deu, como eu falei, 5 palmos. Aí eu fui lá na loja comprar. Aí eu cheguei lá e falei, eu quero 5 palmos de uma toalha de mesa. Aí vamos supor que a mulher que trabalha lá era pequenininha. Vamos supor que ela tinha a mão do tamanho da mão do Eduardo, que está assistindo aí. Então, quando ela mediu 5 palmos da mão dela, e eu trouxe para casa, a toalha não deu, ficou curta. Por que ficou curta? Porque a mão dela era mais pequena que a minha. Então, na minha eu medi deu 5, mas na dela, como era pequena, a toalha veio menor. Então, era isso que acontecia, tá certo? As medidas não saíam totalmente igual. Isso porque a gente não tinha parte do corpo igual. Então, tinha confusão em relação a isso, porque às vezes você podia pegar uma medida maior e ir lá e dava errado e menor e era uma confusão, do jeito que eu tô confundindo aqui, né? Então, a partir daí surgiu as medidas
padronizadas, tá certo? E o que quer dizer isso? Quer dizer isso que elas são padrão. Em qualquer canto que eu for, ela é aquela medida. Se eu dissesse que isso aqui é 1 metro, então aqui é 1 metro, lá no canto é 1 metro, não sei aonde é 1 metro, tá certo? Então elas são padronizadas agora, elas são igual em todos os cantos, tá certo? E assim ficou mais fácil para evitar esse tipo de desconforto, porque a partir de agora elas vão ser tudo igual, tá certo? Então, depois que elas foram padronizadas, surgiram os instrumentos. E quais são os instrumentos das medidas de comprimento? Vou mostrar aqui para vocês. Tem, por exemplo, a que vocês usam bastante na escola. Régua, tá? É um instrumento. A régua que vocês usam. Aqui eu tenho a fita métrica, que é o que? Usada pelas costureiras, né? Aqui eu também tenho o metro articulado, tá? Usados aí pelos pedreiros, olha só o metro. Aqui eu também tenho a trena, olha só, essa trena aqui é de 1 metro, tá? Eu tenho a maior, deixa eu pegar a maior aqui. Então aqui eu também tenho essa trena que é 5 metros, tá? Maior que essa, usada também por pedreiro, usada para medir coisas maiores, tá certo? Aqui eu também tenho outro instrumento, que talvez vocês não conheçam, mas é um instrumento de medidas de comprimento, tá? Que é o paquímetro, é isso aqui, ó. Esse paquímetro, ele é um instrumento usado para medir coisas mais precisas, tá? Então ele vai... Eu não sei nem usar para início de conversa. Mas eu sei que ele é usado para medir coisas interior, certo? Coisas internas, externas, tá? E pode também medir a profundidade de uma peça, tá certo? Então ele é mais preciso em relação a isso. Esses são os instrumentos de medida de comprimento que eu tinha aqui em casa para mostrar para vocês. E cada um deles é usado, certo? De acordo com quem necessita medir, tá certo? Então, se eu for medir um lápis, por exemplo, eu não vou pegar uma trena do tamanho do mundo para medir um lápis. Pode, mas não é mais fácil, por exemplo, pegar uma régua, que é menor, certo? Então, tudo isso a gente tem que ver qual é o melhor para se usar, aonde se usar, tá certo? Aí, vamos lá. Nas medidas de comprimento, a medida base, certo? É o metro, tá? Então, quando a gente fala de medida de comprimento, a medida base é o metro, aqui, ó, que é representado pela letrinha M, tá certo? Então, quando tiver 5M, 3M, você já sabe que é 3 metros, 5 metros, 1 metro, tá certo? Então, o metro é a medida base das medidas de comprimento. Só que só existe um metro? Não só existe um metro. Existem medidas maiores que o metro e menores que o metro, tá certo? As medidas maiores que os metros, elas são chamadas de múltiplos do metro, ou seja, multiplica, é maior que o metro. E quais são as medidas maiores que o metro? A gente tem o decâmetro, certo? Tem também o hectômetro e o quilômetro, que é para medir longas distâncias, que a gente tem aí no carro, nos automóveis, tá? Para medir a distância, por exemplo, de uma cidade a outra. Imagina só a gente ter que medir de uma cidade a outra com a trena. Ia demorar, não ia? Então, por isso, tem as medidas maiores. Então, é recomendável, por exemplo, que em medidas maiores a gente use o quilômetro. Então, será mais fácil, tá certo? Então, esses são os múltiplos do metro, são os maiores, tá certo? E os menores, eles são chamados de submúltiplos, tá? Que são aquelas medidas menores que os metros. E a gente vai ter o decímetro, certo? O centímetro e o milímetro, tá certo? Esses são menores que
um metro. Então, vamos supor que aqui eu tenho um metro, tá? Aí eu vou ter o decâmetro, que é maior, o hectômetro e o quilômetro. Tudo maior que o metro. Aí, menores que o metro, eu vou ter aqui o decímetro, o centímetro e o milímetro, que são menores que o metro. E o metro, como é a base, ele vai ficar aqui no meio, tá certo? Então, tô escutando a zoada aí? Meu pai disse para zoada mesmo na hora do vídeo. Então, vamos lá. Ó, a gente... Hoje, vocês não vão se preocupar com todos esses. A gente só vai entender mais sobre os principais, sobre os que a gente mais usa, que é o metro, o centímetro e o milímetro, tá certo? Então, só esses três que a gente vai ver mais agora, tá certo? Então, por exemplo, o metro eu posso usar para fazer o que o metro? Eu posso usar o metro para medir o comprimento aqui da minha sala, do meu quarto, uma porta, uma parede, que são coisas maiores, tá certo? O centímetro, o centímetro eu posso usar para quê? Como, por exemplo, o centímetro a gente tem um exemplo de régua. Então, eu posso medir aqui a tela do meu computador, posso medir aqui meu celular, um lápis com um centímetro, tá? E, olha só, o milímetro. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui eu tenho essa régua, não sei se dá para perceber aí direito. Ela tem 30 centímetros. Por quê? Porque ela vem aqui até o número 30. Se você tiver um régua aí, pode pegar pra gente olhar aqui bem direitinho, tá certo? Então, ó, do 0 até o 1 é 1 centímetro. Cada tracinho grande que tem aqui, ó, esses tracinhos maiores, equivale a 1 centímetro. Então, do 0 a 1, 1 centímetro. Do 1 a 2, 2 centímetros. E assim por diante. E se vocês perceberem aí, além desses tracinhos maiores que tem os números, tem uns tracinhos menores aqui, ó. Esses tracinhos menores são os milímetros, tá? São as medidas menores, ok? Então, com esses milímetros, eu podia, por exemplo, medir aqui, ó, minha unha, tá? Então, são coisas muito pequenas que a gente mede com ele. Então, a cada centímetro, por exemplo, do 0 a 1, eu tenho 1 centímetro, não é? E ao mesmo tempo, eu tenho 10 milímetros, tá? Do 0 a 2, aqui, 2 centímetros. Se aqui eu tenho 10 e aqui 10, 20 milímetros. Então, vamos lá, ó. Se minha régua tem 30 centímetros, quanto será que ela tem de milímetro? Olha só, eu já sei que cada centímetro é 10 milímetros, não é isso? Então, eu podia multiplicar o 10 por 30, certo? Que ia dar o quê? 300. Então, quer dizer que aqui na minha régua tem 30 centímetros e 300 milímetros, tá certo? Então, a cada 1 centímetro, eu tenho 10 milímetros, tá certo? E a cada 1 metro, eu tenho 100 centímetros. Então, para eu chegar em 1 metro, eu tenho que ter 100 centímetros, como tem aqui, ó. Ó, começa aqui do número 1, tá? Vamos puxar aqui, ó. E vai até aqui, ó, o 100. Então, quando chega no 100, é 1 metro, tá certo? Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, vamos pensar aqui. Se minha régua tem 30 centímetros, quantas réguas eu precisaria para ter 1 metro? Vamos lá, ó. Eu já sei que 1 metro é 100 centímetros, então eu ia somar. Uma régua não é 30, eu ia somar 30 mais 30, 60, não é isso? 1 mais 30, 90. Então, falta quanto para 100? 90 para 100 falta 10. Então, eu ia precisar de mais um pedacinho da régua. Então, para eu completar 1 metro, eu ia precisar de 3 réguas dessa, mais um pedacinho aqui, ó, de 10 centímetros. Então, eu ia formar 100. E 100 é 1
metro. Então, para que se eu fosse medir uma coisa mais de 1 metro, para eu não ficar colocando a régua e tirando, colocando a régua e tirando, eu posso usar a trena, que é mais fácil, tá certo? Então, é isso. Então, a cada 1 centímetro, a gente tem 10 milímetros, tá certo? E a cada 1 metro, a gente tem 100 centímetros, tá certo? E a gente usa essa medida de comprimento em várias coisas, tá? Como eu falei, nós na sala de aula usamos para medir algumas coisas, tá certo? O pedreiro, a costureira vai usar para medir a roupa, tá certo? Quando a gente vai comprar, por exemplo, uma corda, a gente vai usar a medida de comprimento, que ele vai medir lá o tamanho que você quer, tá certo? Quando a gente vai comprar um tecido para fazer uma roupa, uma toalha de mesa, todas essas coisas a gente utiliza da medida de comprimento. Então elas são bem importantes e estão presentes no nosso dia a dia. Não tem como viver sem as medidas de comprimento, tá certo? Então, como eu tenho várias turmas, o terceiro ano, nossa aula acaba por aqui, tá certo? E o quarto ano vai continuar comigo aqui, tá certo? Quarto ano. A gente vai ver mais uma coisinha, tá certo? Então, tchau pro terceiro ano e quarto ano, continua aqui comigo. Então, quarto ano, agora a gente vai conhecer outra coisa, a gente vai falar agora sobre perímetro, tá certo? O perímetro, ele também faz parte das medidas de comprimento, ok? Então, o que é o perímetro? O perímetro é a medida do contorno de uma figura plana, tá certo? Então, quando a gente usa medida de comprimento, por exemplo, se eu pegasse esse livro aqui e eu pedisse para vocês medir a altura, vocês iam colocar a régua aqui, medir a altura. Se eu pedisse a largura, vocês iam colocar aqui e medir a largura, né? Isso seria medidas de comprimento. E quando eu peço o perímetro da figura, eu não vou querer que vocês meçam apenas um lado, porque o perímetro é o contorno, tá? Então, perímetro é quando eu pego e meço os 4 lados da figura, ou os lados que a figura tem, tá certo? Então, se eu pedisse aqui o perímetro desse livro, vocês teriam que medir todos os lados da figura, tá certo? Lembrando, se os lados, a altura e a largura for do mesmo tamanho, a gente tem um quadrado, tá certo? E se duas partes for maiores e as outras duas menores, a gente vai ter um retângulo. Então, deixa eu medir aqui bem rapidinho o perímetro para vocês entenderem. Deixa eu pegar um livro aqui. É tanta coisa aqui. Depois eu vou colocar a foto aqui, ó, do que tem na minha mesa, que eu não sei nem onde tá mais as coisas. Olha só, aqui eu tenho um livro, tá? Normal. Então, se eu pedisse a vocês me dê o perímetro desse livro, dessa figura, que no caso aqui vai ser um retângulo, tá certo? Estão percebendo que esse lado aqui é maior e esse é menor. Então, aqui a gente tem um retângulo. Então, se eu fosse medir, vamos lá. Lembrando, sempre começa do zero, tá certo? Não do 1, não, é do zero, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, o zero até embaixo, ó, deu 23 centímetros, tá certo? Vamos ver aqui, ó, a largura. A largura do meu livro deu 16 centímetros. Então, pronto? Acabou? 23, 16, esse é o perímetro? Não, porque meu livro não tem só esse lado e esse lado. Ele tem 4 lados. Ele tem esse e esse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar. Esse lado me deu 23, então eu vou somar. Aqui tem 23, aqui também tem 23. Eu vou somar 23 mais 23, 13 ou 16 mais 16, para poder eu saber o perímetro, tá certo? Então, somando aqui, ó, 23 mais 23, 16 mais 16, vai dar 78, tá? Então, 78 centímetros é o perímetro do meu livro,
tá certo? Então isso é perímetro. Quando eu peço para você descobrir o perímetro de uma figura, você não vai só de um lado, você vai somar todos os lados da figura, tá certo? Então, acaba por aqui nossa aula de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido sobre medidas de comprimento, sobre perímetro, e após essa vai ter outra aula também